Processo envolvendo Globo, SBT e Sony, gente. Pois é, ratinho mesmo. Eu te conto essa notícia a partir de agora, porque olha, tá rolando uma treta entre Globo, SBT e Sony. Tudo isso por conta do Show do Milhão, ou Quem Quer Ser um Milionário. Antes de eu te contar melhor essa história, você já sabe. Clica aí no like para você me ajudar, por favor. Você ajuda demais esse vídeo quando você clica nesse like e comenta, claro, porque eu quero saber o seu comentário. O que você acha dessa história toda? Porque olha, é o seguinte, tá rolando uma confusão ali entre Globo, SBT e Sony por conta do formato do programa Quem Quer Ser um Milionário. O SBT tem lá o Show do Milhão, a gente sabe que a última edição foi comandado pelo Celso Portiolli com um patrocínio do PicPay, quem aí se lembra? E a Globo tem o clássico Quem Quer Ser um Milionário, que é comandado ali pelo Luciano Huck, que inclusive no finalzinho do ano passado, finalmente saiu o prêmio de 1 milhão. Mas olha, a novidade de agora foi divulgada pelo portal F5 da Folha de São Paulo, onde diz que o SBT, após receber um processo aí da Sony por conta da Globo, né, ele foi ao STJ para tentar voltar com o Show do Milhão em meio a este processo todo que está acontecendo. Olha só, vou contar para vocês a história toda. É a seguinte, tá? Segundo o portal, o SBT, ele foi lá no Supremo Tribunal para tentar liberar a produção de novas temporadas do Show do Milhão, que é um dos maiores clássicos da emissora, a gente sabe. Desde 2021, a TV do Silvio Santos, ela vive uma guerra, gente, com a Sony Pictures, que é dona do formato Quem Quer Ser um Milionário. E olha só, o SBT atualmente está proibido de utilizar desse formato na televisão. Isso porque, quando eles anunciaram que eles iriam voltar com o Show do Milhão lá em 2021, a Globo ficou louca da vida. Falou, olha Sony, vocês são responsáveis pelo formato. Eu estou pagando o formato para vocês. Formato que não é barato, a gente sabe, né? Formato caríssimo. E aí vai a minha concorrente e faz um plágio e vocês liberam, ó, se vira, problema de vocês, abre um processo contra o SBT e vai lá. E foi isso que a Sony fez no caso, tá? A Sony, a pedido ali, porque a Globo tava brava, abriu um processo contra a emissora de Silvio Santos. E olha, a Globo tem um contrato com a Sony desde 2017 para a produção do Quem Quer Ser um Milionário aqui no Brasil. E atualmente o faz como um quadro dentro do Domingão, que tem lá o Luciano Huck todas as tardes de domingo. Antes, o quadro que fazia parte do portfólio do Caldeirão, à época era comandada pelo apresentador também aos sábados. O SBT, gente, ele afirma que tem uma similaridade, tá? Que não é plágio não. O Show do Milhão é um formato próprio criado pela emissora, segundo a defesa do SBT. Para a empresa, existem diferenças suficientes para descartar a possibilidade aí de acusação de plágio. Então, mais uma vez, o SBT em sua defesa, e isso ó, desde o Silvio Santos, quando o Silvio Santos fazia o programa, eles já falavam que é um formato próprio, que o Show do Milhão é um formato criado, idealizado por Silvio Santos e que não é um plágio, viu? E mais uma vez, o SBT utiliza dessa mesma defesa. Olha, o F5 teve acesso a todos os documentos da ação. A disputa começou com uma notificação judicial feita pela Sony relacionada à temporada lá de 2021. Na época, o programa era patrocinado pelo banco PicPay. Na notificação, a Sony, gente, acabou alegando que o SBT fez um aproveitamento parasitário do formato, aproveitando a sua fórmula de sucesso. E aí o documento diz o seguinte, ó, abre aspas: todo o conceito do programa é minuciosamente usurpado pelo SBT, desde a estrutura e a trama por trás da competição até a aparência do programa, fecha aspas, diz, gente, este documento no processo em que a Sony abriu contra o SBT, dizendo que a emissora usurpou da ideia do programa. Vocês acham? Quero saber o seu comentário, o que você acha dessa confusão. Porque, olha, a matéria segue e acaba destacando o seguinte, a empresa americana lembrou que lá em 1999 houve uma primeira disputa judicial com o SBT e que ficou provado na ocasião que o formato havia sido plagiado por Silvio Santos e pelo canal. A Sony diz que a emissora brasileira está usando de má fé.
Como prova, a empresa diz que o SBT acabou registrando Who Wants the Billionaire, que é o nome original do programa registrado aqui no INPE, né? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A Sony recuperou o nome também em uma ação que foi protocolada na Justiça, ou seja, o SBT, gente, olha que loucura. O SBT foi lá no INPE, registrou o nome em inglês do Quem Quer Ser um Milionário. A Sony chegou aqui no Brasil para registrar e falou: mas peraí, gente, esse nome é meu. No mundo inteiro esse nome é meu. Por que aqui no Brasil esse nome não vai ser meu? Aí na justiça a Sony conseguiu o nome de volta porque o SBT teria usurpado toda essa situação, tá? Olha, a Sony solicitou que o SBT cancelasse a produção do Show do Milhão lá em 2021 sob a ameaça de entrar com uma ação judicial. No entanto, a atração continuou no ar normalmente naquele ano e a TV de Silvio Santos também entrou com uma ação na justiça para conseguir uma liminar que impedisse a Sony de tentar condená-la pela exibição do programa de perguntas e respostas. A justiça, o SBT diz que a Sony está conluiu com a Globo, ou seja, com um complô ali com a TV Globo para impedir a livre concorrência. Desculpa, gente. Ai, SBT do céu. O SBT, gente, tá falando na justiça que a Sony, dona do formato, está com um complozinho com a Globo para impedir a livre concorrência do formato. Pois é, a matéria ainda segue destacando o seguinte, tá? Olha só. Sob a ameaça de entrar com uma ação judicial ali, a gente já falou, né? E aí, gente, olha, livre concorrência ameaçou até o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, contra as duas empresas, no caso, a emissora aí, né? Há indícios, se não a certeza, que vossas senhorias não têm convicção de que existe uma usurpação, e sim porque é cliente da Globo, exerce aí a influência nessa discussão, fecha aspas, disse aí, gente, o advogado do SBT, falando então que não há provas que exista um plágio do canal contra ou com esse produto aí do Quem Quer Ser o Milionário. Pois é, e alega na justiça que a Sony só tá com esse processo a pedido da TV Globo. Pois é. Olha, a história continua. O SBT, ele foi derrotado na Justiça de São Paulo, tá? No processo em si, aqui no STJ de São Paulo, ele acabou dando causa ganha para a Sony em sua primeira instância. Pela segunda Câmara, aqui também do TJ de São Paulo, o relator do caso, o José, avaliou o pedido da emissora brasileira como improcedente. No entendimento do magistrado, embora a determinada fase ou temporada do programa televisivo Show do Milhão tenha sido episódios lançados pelo autor em certo ano, entende-se que o relançamento da atração no ano de 2021 importunou a nova veiculação da sua grade de programação, fato que tem potencial de configurar a violação contínua dos direitos do réis. Fecha aspas, disse aí, gente, o advogado, no caso, né, lá do TJ, concluindo a ação. E olha, você acha que o SBT ficou parado com isso? Ele subiu, a ação subiu, ele não aceitou a decisão e foi parar no STJ. Olha que situação. Pois é, lá no STJ, gente, no final do ano passado, atendendo a um pedido de apelação do SBT, o TJ de São Paulo acabou enviando todo o projeto para o Superior Tribunal de Justiça, que vai julgar os recursos da emissora ainda esse ano, ainda sem uma data agendada para sua apreciação. Vale lembrar que o SBT havia prometido uma nova temporada do Show do Milhão em 2022, logo após o sucesso do reboot com o Celso Portiolli. Entretanto, a briga judicial atrapalhou completamente os planos do canal, que acabou fazendo ali que o Celso Portiolli comandasse um topa um acordo. Quem lembra daquela bomba daquele programa também, né? E olha, para finalizar, tanto o SBT foi procurado para falar sobre o caso, mas disse que não iria se manifestar. E a defesa da Sony também foi procurada, mas não respondeu até o fechamento da nota aí do portal F5 da Folha de São Paulo. Ou seja, é uma confusão, é uma treta, e eu quero saber, claro, o seu comentário. O que você acha? Acha que o SBT plagiou a Globo, plagiou aí a Sony com Quem Quer Ser um Milionário? Isso me lembra muito o caso da Casa dos Artistas, né? O SBT foi condenado na justiça e é por isso que ele não volta com a Casa dos Artistas. No caso, a Endemol e não a Sony processou o SBT por plágio também. Olha, deixe seu comentário, deixe seu like e eu volto, hein, no próximo vídeo. Um beijo pra você, tchau!